Tá bom. Então, conforme prometido, eu vou tentar explicar em linhas gerais para vocês como funciona, como que a gente mostra que certas funções não são funções elementares. Tá? Para fazer isso para valer mesmo, eu teria que provar um teorema de Liouville, que foi provado no resultado do século XIX. E que foi o que deu origem à linha de coisas que eventualmente desembocou nesses algoritmos que a gente estudou por esses dias. Tá? Eu não tenho condições de fazer isso porque a gente precisaria de um curso inteiro para poder fazer funcionar o algoritmo, o teorema, e aí poder mostrar que realmente as funções não são elementares. Então, por exemplo, é usando o teorema de Liouville que você mostra que coisas que seu professor de cálculo falou, mas nunca explicou, por que é que a função e(x², por exemplo, não é elementar? Usando o teorema de Liouville, você mostra isso. Tá? O que eu vou fazer é uma coisa mais módica que isso. Eu vou enunciar e provar um resultado do Abel, que é bem menor do que o resultado do Liouville, mas que a gente vai poder provar que uma determinada função não tem certas propriedades, a integral dela não tem certas propriedades, e isso dá uma ideia de como funciona a demonstração, por exemplo, de que isso aqui não é uma função elementar. Tá? Então, para começar, eu preciso da distinção entre funções algébricas e funções transcendentes. Então, é um pouco como se fosse um pouco mais forte do que números reais, números algébricos e números transcendentes. Tá? Para quem sabe o que é um número algébrico. Então, como é que é a definição de uma função algébrica? Então, imagina que você tem uma função de uma variável. Você diz que ela é algébrica. Se ela satisfaz um polinômio, se existem funções racionais, todas essas são funções de x. Tá? Eu vou escrever assim, funções racionais na variável x. De modo que se você considerar esses beta como sendo coeficientes de um polinômio, a função satisfaz esse polinômio. Então, você teria aqui o n mais beta n menos 1, o n menos 1, e assim por diante, igual a zero. Tá? É claro que exemplo de função algébrica, imediatamente você pensa em coisas como raiz de x, ou se você quiser fazer coisas mais complicadas, raiz cúbica de 1 mais raiz quinta de x² mais raiz cúbica de x² menos 2, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas, da mesma maneira que nem todo número que satisfaz uma equação algébrica pode ser expresso em termos de radicais, porque a gente sabe que equações de grau maior ou igual que 5, em geral, não têm solução em termos de radicais das 4 operações aritméticas, aqui também você tem funções que não são algébricas. Tá? Então, uma função que não é algébrica é a que chama transcendente. Então, você diz que uma função é transcendente se não é algébrica. E exemplos de funções transcendentes: seno, cosseno, log, exponencial. Todas essas são funções transcendentes. A gente já viu, a palavra transcendente já apareceu várias vezes, porque a gente, quando discutiu os teoremas de integração de funções racionais, tinha parte racional e a parte transcendente. Tá? E acho que é interessante a gente, pelo menos uma vez na vida, você ver uma demonstração de que, por exemplo, talvez seja o caso mais fácil, a exponencial é uma função algébrica.
Então, vamos provar que exponencial elevado a x é uma função transcendente. Tá? Só para a gente ver como é que o argumento funciona. E, de fato, o argumento é muito simples. Você faz o seguinte, você imagina que exista, por contradição, naturalmente, tá? Então, suponha que e elevado a x satisfaz um polinômio de grau n. Então, você vai ter uma coisa do tipo e elevado a x elevado a n, mais polinômio que nem aquele que eu escrevi lá. Bn menos 1, e elevado a x, n menos 1, p0 igual a 0. Então, estou imaginando isso aqui como sendo um f de EX. Aí, eu vou chamar, talvez, simplesmente de expressão. Vou chamar de um ezão para expressão. Aí você deriva essa expressão. Então, aqui vai ficar n é elevado a nx mais n menos 1 bn menos 1 é elevado a n menos 1x e assim por diante até o final. Tá? Bom, a exponencial tem essa propriedade de que quando você deriva, ela continua e elevado a x. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou supor não só que eu tenho um polinômio que é satisfeito pela exponencial, mas eu vou supor que eu escolhi o polinômio de menor grau. Suponha que esse aqui é o polinômio de menor grau. Vou escrever aqui noutra cor para ser visível daí. Que e elevado a x satisfaz. Aí você deriva, e como você está supondo que esse é o polinômio de menor grau, você agora faz a brincadeira de fazer n vezes e menos e'. Quando você faz isso, o termo de maior grau aqui cancela. Então, você vai ficar com n beta n menos 1 menos n menos 1 beta n. Vou escrever direto, né? Não preciso de ser tão detalhista. Então, aqui vai ficar beta n menos 1 é e elevado a x n menos 1. Se eu não estou fazendo nenhuma burrice. Mais, e aqui vai ficar, esqueci da derivada, né? Aqui vai ficar, eu esqueci de derivar aqui, né? Não, eu cometi outro erro de derivação e ninguém percebeu, né? Os beta-n não são constantes, são funções racionais. Então, aqui faltou um pedaço, né? Aqui faltou mais beta n menos 1 linha é elevado a n menos 1x até o final. Então, aqui vai ficar beta n menos 1 menos n menos 1, aliás, n vezes beta n menos 1 menos n menos 1 beta n, aqui fica beta n menos 1. O que mais? Menos beta n menos 1 linha vezes e elevado a nx mais, e lá no final fica beta 0, n vezes beta 0 menos beta 0 linha. Igual a 0. Tá legal? Acontece que isso aqui não pode, porque eu obtive um polinômio, aqui está errado, eu obtive um polinômio de grau 1 a menos. Os termos de grau n aqui se cancelaram, eu acabei com um polinômio com grau n menos 1 satisfeito pelo e elevado a x. Então, para não haver uma contradição, como por hipótese, o polinômio de menor grau, chamado de polinômio mínimo. Polinômio mínimo
de e elevado a x tem grau n, então essa expressão acima só pode ser igual a zero. N é menos E' igual a zero. Como não pode haver um polinômio de grau menor, isso significa que todos os coeficientes aqui têm que ser nulos. Então você vai ter, em particular, Bn menos 1 igual a Bn menos 1 linha. Só que a gente sabe que a função que satisfaz essa equação é uma exponencial, não é uma função racional. Nós chegamos numa contradição. Tá? Ou seja, a única possibilidade seria, de fato, que o Bn menos 1 fosse igual a zero, para isso aqui poder, essas diferenças poderem ser iguais a zero, mas se você fizer isso, para todos os beta-n's, na verdade, o polinômio zero, o que não faz sentido. Então, de fato, a gente provou que e elevado a x não pode satisfazer um polinômio de nenhum grau com coeficientes que são funções racionais, então é uma função transcendente. Tá? Se você sabe a igualdade de Euler, você pode provar que seno e cosseno são transcendentes também a partir da mesma ideia, né? Usando o fato de que e elevado a x é cosseno x mais y seno x. Tá? Mas o que eu quero realmente fazer é provar o seguinte resultado de Abel. O teorema é o seguinte: se U é uma função algébrica e vou chamar de V, a integral de U também é algébrica, então a integral V é uma função racional de x e u. Tá? Então, o que o teorema diz é que se você sabe que u e integral de u são algébricas, ambas, então isso força que a integral tem que ser da forma f de x, u de x, dividido por g de x, u de x, f de xy e g de xy são polinômios. Tá? O teorema de Liouville que eu me referi antes, que você usa para provar que se uma função elementar para provar que uma determinada função não é elementar, é um teorema da mesma natureza. A única diferença é que no teorema de Liouville, em vez de ser função algébrica e algébrica aqui, você vai ter, se U é uma função elementar e V igual a integral de U também é elementar, então ele dá uma expressão para como que é a integral. Tá? Disso você pode deduzir facilmente uma expressão de como que seria o U, e aí você sabe que as funções elementares, cuja integral também é elementar, obrigatoriamente tem que ter a seguinte cara, explícita.
Então, o que você tem que fazer para provar que não é elementar? Você diz, olha, supõe que a função elementar vai ter essa cara. Conta. Opa, não tem. Contradição. Então, a integral não é elementar. Tá? É assim que você prova, por exemplo, que a integral de e elevado a x ao quadrado não é uma função elementar. Então, o que eu vou fazer é uma coisa muito menor. Eu vou provar o teorema de Abel, tá? E vou provar o seguinte resultado. Então, meu objetivo é muito mais contido que isso. É o seguinte. Eu vou primeiro provar o teorema de Abel. Então, eu quero fazer duas coisas. Provar o teorema de Abel, que é fácil. E aí eu quero usar o teorema de Abel para provar que a integral de raiz de P, quando P é um polinômio irredutível de grau maior ou igual que 2, em uma variável, não é algébrica. Tá? Isso que eu quero fazer. Eu vou primeiro provar o teorema, a demonstração é bastante simples. Depois a gente faz um argumento bastante simples para mostrar que a integral de raiz de P claramente é uma função algébrica. Eu vou mostrar que a integral de raiz de P não pode ser algébrica. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Vou usar o teorema de Abel. Eu sei que se essa integral aqui for uma integral algébrica, então ela tem que ter uma seguinte cara. Ela tem que ser da forma f de x u de x dividido por f de x raiz de px dividido por gx de px, conta, conclusão. Tá? Seria mais bacana que isso fazer a seguinte integral, que também é viável. A gente poderia tentar provar que a integral 1 menos x ao quadrado, 1 menos k ao quadrado, x ao quadrado, é uma integral... bom, a função claramente, novamente, é uma função algébrica. A gente poderia usar o mesmo argumento para provar que essa integral aqui não é algébrica. Esse seria mais relevante, porque essas funções aqui aparecem em física, por exemplo, o tempo todo. São chamadas integrais elípticas. Estão relacionadas às funções elípticas. Tá? Em particular, as funções análogas de seno e cosseno definidas pelo Jacobi. Só que fazer aquilo é um inferno. Dá um trabalho ferrado de fazer a conta para a gente verificar que essa integral, usando o teorema de Abel, não é algébrica. E a razão para isso é que esses polinômios que estão aqui dentro se fatoram facilmente. E aí isso bagunça completamente as contas. Tá? Então, o que faz com que as contas funcionem aqui de maneira mais contida, que a gente consiga fazer as contas em pouco tempo, é o fato que eu estou supondo que o polinômio P é um polinômio irredutível, coisa que eu não tenho ali. Tá? Evidentemente, não adianta supor que o polinômio P é um polinômio irredutível de grau 1, porque aí daria para integrar. Tá? Mas, supondo que ele é um polinômio irredutível de grau maior ou igual que 2, a gente consegue completar o argumento e verificar que, de fato, não pode ser algébrico. Então, vou tentar provar o teorema de Abel e aí, a partir dele, provar que essa função aqui não é uma função elementar, não é uma função algébrica. Tá? A integral de raiz de P não é uma função algébrica. Talvez eu devesse dizer logo que não só essa função, a integral elíptica, não é algébrica, ela também não é elementar. Mas aí dá muito mais trabalho fazer isso. Tá? Teria que usar o teorema de Liouville. E, para falar a verdade, o teorema foi inventado para provar que essas integrais não produziam funções elementares. Tá? As integrais elípticas já tinham sido introduzidas anteriormente pelo Legendre,
Só que eles trabalhavam com essas integrais sem conseguir explicitar uma integral, uma função elementar correspondente, mas sem saber se elas eram de fato elementares ou não. Em princípio, as integrais com as quais eles trabalhavam poderiam ser funções elementares, eles não sabiam. O primeiro a provar que não era de fato foi o Liouville. E os teoremas foram inventados para provar esse tipo de função não era elementar. Daí ele expandiu depois para uma coisa mais ampla. O teorema final dele é muito mais amplo que isso. Tá? Mas a ideia inicial era provar que integrais elípticas não eram funções elementares. Então vamos começar provando o teorema de Abel. É claro que a demonstração vai ter que ser por contradição, né? Quer dizer, em um ponto a gente vai chegar numa demonstração por contradição. O que a gente vai supor é que a gente tem uma função que é algébrica, estou supondo que U é algébrico e que V é algébrico. Tá? Bom, mas se V é algébrico, então ele satisfaz um polinômio com coeficientes racionais. Por que isso? Por definição de função algébrica. A função algébrica é uma que satisfaz um polinômio com um certo grau, coeficientes racionais. Tá? Bom, mas se V satisfaz um polinômio com coeficientes racionais, então, com mais razão ainda, V satisfaz um polinômio talvez aqui eu queira ser um pouco mais cuidadoso, dizer função racional em x, por causa da frase que vem em seguida. Coeficientes racionais em x. Tá? Por quê? Porque se ele satisfaz um polinômio cujos coeficientes são funções racionais em x, então ele satisfaz, com mais razão, um polinômio cujos coeficientes são funções racionais em x, e aqui vem a novidade, em x e u. Qualquer polinômio que você pegar com coeficientes racionais em x, se você pensar cada coeficiente racional em x como sendo um coeficiente racional em x e u, sendo que u tem grau zero, então, em particular, o polinômio coeficientes racionais em x é um polinômio com coeficientes racionais em u e x. Tá? Parece estranho à primeira vista você considerar dessa maneira, mas logo você vai entender por quê. Então, vamos escrever entre todos esses polinômios o de menor grau. Então, eu vou supor que Vn mais alfa n menos 1, Vn menos 1 mais alfa 0 igual a 0 é o polinômio. Novamente, como eu vou... Daqui a pouco o argumento vai virar um argumento por contradição, então aqui eu vou tomar o cuidado de dizer o polinômio de menor grau com coeficientes que são funções racionais. Esses αj, na verdade, são funções racionais de x e u. Satisfeitos
for V. Tá? E agora vou poder explicar para vocês por que a preocupação em tomar coeficientes racionais, não só em x, mas em x e u. Qual a importância de botar o u nessa brincadeira? Tá? Então, para isso, eu tenho que abrir parênteses para fazer uma conta. Mas talvez eu queira dar um passo à frente antes de fazer a conta. Eu vou derivar aquele polinômio. Talvez eu devesse ser mais... dizer para vocês o seguinte. Bom, antes de derivar, se o n for igual a 1, a demonstração acabou. Porque nesse caso, a gente vai ter... Bom, o n igual a 1, então vai aparecer u mais beta 0 igual a 0. Passa o beta 0 para o outro lado. Beta 0 é uma função racional de x e u por construção. Acabou. Não tem mais nada para fazer. Era isso que eu queria provar. Tá? Então, o que eu quero fazer, na verdade, é mostrar que o grau não pode ser maior do que 1. É isso que eu quero fazer. Tá? Então, suponha por contradição que n é maior do que 1. E agora sim eu vou querer derivar aquele polinômio e ver o que é que dá. Derivar esse cara aqui, ó. Então vai aparecer n Vn menos 1 mais... O que mais? Bom, o alfa é uma função de u e x, então aqui vai aparecer alfa', significando derivada em relação a x. E aqui, Vn menos 1 mais alfa n menos 1, Vn menos... n menos 1, Vn menos 2, mais... E isso continua. A última coisa que aparece lá é um alfa', alfa 0'. Tá? Então, o que é que eu vou querer argumentar? Eu vou querer argumentar de uma maneira semelhante ao que eu fiz no caso do e elevado a x, para provar que o e elevado a x era uma função transcendente. Eu vou querer dizer, olha só, o que aconteceu foi que o grau aqui caiu. Porque aqui eu vou poder escrever, agrupando, aqui vai aparecer n mais alfa n menos 1 linha, Vn menos 1. Aqui faltou o V linha e aqui também, né? Desculpa. Aqui faltou... Quando eu derivei o V, eu esqueci de botar a derivada. Vou botar aqui em outra cor. Aqui faltou V linha. E aqui também. Aqui. Aqui eu tenho N, Vn menos 1, e aqui aparece V'. Então aqui eu vou ter, na verdade, NV'. Então ficou NV', Vn menos 1 foi para evidência, mais alfa N menos 1 linha, mais os termos de menor grau. O que é que eu quero fazer agora? Eu quero argumentar que isso aqui é inviável. Simplesmente porque o grau caiu de 1. E eu tinha suposto que esse polinômio que eu estou considerando aqui é o polinômio de menor grau.
Então, eu gostaria de argumentar, olha, esse polinômio aqui tem grau 1 a menos do que o polinômio que eu considerei como sendo de menor grau. Então, ele não pode satisfazer a condição que eu quero, a não ser que todos os coeficientes sejam nulos. Mesmo argumento que eu já usei uma vez. Tá? Mas se todos os coeficientes forem nulos, tá? Aqui tem um buraco que eu vou ter que explicar daqui a pouquinho. Tá? Se todos os coeficientes forem nulos, então você tem nv' mais alfa n-1' igual a zero. Joga para o outro lado. Isso aqui fica v' igual a 1 sobre n alfa n-1'. Integra dos dois lados. Isso aqui dá simplesmente 1 sobre n alfa n-1 a menos de constante. Como alfa n-1, deixa eu escrever para cá para ficar melhor, mais bem organizado. Então, daqui sai v igual a mais uma constante aqui. Então, daí sai 1 sobre n alfa n-1' mais constante. E nota que eu tinha suposto que o polinômio de menor grau que deveria ser satisfeito pelo v era um polinômio de grau maior do que 1. Mas o polinômio que eu achei aqui é um polinômio de grau 1. Isso aqui é um polinômio de grau 1 com coeficientes que são funções racionais em x e u, satisfeito por v. Aí isso não pode, contradição. Tá? Ainda tem um detalhe do argumento que a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Mas note que o argumento é um pouco estranho, porque você supõe que o polinômio tem grau maior e você faz uma conta que mostra que o polinômio, na verdade, tem grau 1. É uma coisa um pouco esquisita o argumento. Tá? Então, detalhe importante do argumento, que eu passei batido de propósito, mas preciso voltar a ele, que explica por que, em vez de trabalhar com polinômios com coeficientes racionais em x, eu trabalhei com polinômios racionais em x e u. Por que eu preciso de x e u? O problema está aqui. Ó. Na hora que eu derivo esses caras que estão aqui, na hora que eu derivo v, eu tenho que ter certeza de que o v' é uma função... Bom, se eu estivesse trabalhando somente com coeficientes como funções racionais de x, eu teria que ter certeza que o v' é uma função racional de x. Coisa que não é verdade, porque o v', na verdade, é... como v é integral de u, o v' é u a menos de constante. Que não é uma função racional, é uma função algébrica. Essa é a única hipótese que eu estou fazendo. Tá? Mas, se eu supuser que os coeficientes que estão aparecendo lá são funções racionais em u e x, aí eu estou safo. Porque você faz uma continha, que eu vou fazer agora, e você vê que, nesse caso, a derivada também satisfaz a mesma hipótese. Então, imagina que você tem, vou usar um grau diferente, imagina que esse seja o polinômio, agora só com coeficientes racionais. Que o v satisfaz. Agora, esses coeficientes são racionais somente em x, não tem mais u envolvido. Tá? Aí você deriva isso, exatamente como a gente fez ali.
Lá embaixo você vai ter beta zero, linha igual a zero. E você vai ter dois tipos de coeficientes. Perdão, você vai ter dois tipos de parcelas. Você vai ter parcelas onde aparece V', onde você está derivando V. Aqui vai aparecer um V'. Essa aqui não aparece V' porque eu estou derivando somente o Bm-1, que é agora eu estou supondo que é uma função racional somente em x. Então, isso aqui é claramente uma função racional em x. Aqui aparece o V', porque eu estou derivando o Vm-1. Aqui ficou um 2, né? Aqui eu derivei Vm-1, vai aparecer V'. Vai aparecer M-1, Vm-1 vezes a derivada de V. Tá? Então, aqui aparece V', aqui não aparece, aqui aparece V', não aparece, aparece, não aparece, aparece, não aparece, até o último. Aí você simplesmente isola os termos onde aparece o V'. Desculpa, eu devia ter feito isso com U, não com V. Vou trocar aqui. Então, aqui devia ser U, linha. É isso? Deixa eu ver. Ali eu derivei o V'. Na verdade, eu estou andando em círculos, né? Não precisava ter feito isso, né? Porque aqui o V' já é uma... Aquela conta que está fazendo lá, na verdade, eu estou perdendo tempo. O V' eu já sei que é U. Bastava ter substituído aqui. Aqui foi mancada minha. Então, apareceram U's ao longo da brincadeira. Tá? Aqui, esse cara aqui é U. Esses U's que apareceram ao longo da brincadeira não vão me atrapalhar em nada, porque quando eu reconstruir Vou escrever U aqui. Quando eu reconstruir a função do jeito que ela está aqui, ela vai ser uma função... Essa aqui é uma função racional de x e u. Esse cara aqui é uma função racional de x e u. Quando você somar, continua sendo uma função racional de x e u. Se eu tivesse somente com funções racionais de x no lugar do alfa n-1, se eu não tivesse tomado cuidado de supor que os coeficientes são funções racionais de x e u, quando eu fizesse essa conta aqui, quando os u's aparecessem, eles iam me atrapalhar. Porque eu não podia mais argumentar que o grau caiu, mas você continuou obtendo polinômios do mesmo tipo. Ou seja, os coeficientes continuavam sendo coeficientes em x, no caso seria, né? Mas se eu supuser que são coeficientes de x e u, quando você deriva, os u's que aparecem não me atrapalham. Esses já são coeficientes em x e u, você só acrescentou uma nova parcela em u, que não vai atrapalhar em nada. Tá? Isso vai acontecer ao longo de todo o polinômio, e eu estou safo, não tem nenhum problema. Tá? Então, na verdade, aquela conta não precisa. A conta que eu ia fazer é verdadeira, mas só que não é necessária. Tá? O que ela mostra é que a derivada de uma função algébrica é, novamente, uma função algébrica. Você expressa, na verdade, como função algébrica de x e u. Tá? Bom, isso prova o teorema de Abel, que era a minha primeira meta. Minha segunda meta é usar isso aí para provar que a integral de raiz de p Então, a minha segunda meta é mostrar que se P é polinômio x, de grau maior ou igual que 2 e irredutível, então, a integral de raiz de P não pode ser uma função algébrica. Para isso, eu vou usar o teorema de Abel. Então, o que o teorema de Abel me garante é que se eu já sei que raiz de P é algébrica. Se a integral também for algébrica,
Então, pelo teorema de Abel, eu sei que a integral tem que poder ser escrita na forma f de x raiz de p dividido por g de x raiz de p. Bom, eu digo para você que, na verdade, eu posso simplificar esses polinômios que estão aqui. Porque se você pegar um polinômio, se o f de x raiz de p for assim, bom, alfa 0, função de x, tá? Mais alfa 1, função de x, raiz de p, mais alfa 2 de x, raiz de p ao quadrado. Só que raiz de p ao quadrado é p. P, por construção, é um polinômio. Então, na verdade, eu posso agrupar alfa 0x mais p vezes alfa 2x. Aí aqui vai aparecer alfa 3x raiz de p ao cubo. Bom, mas isso significa que eu posso agrupar com o alfa 1, porque quando eu fizer raiz de p ao cubo, vai dar p raiz de p, e aí eu posso simplesmente somar esse termo aqui. E é claro que eu posso continuar fazendo isso para todos os outros termos. Como p por construção é um polinômio, esse cara aqui é uma função racional e esse cara aqui é uma função racional. Então, essa expressão que está aqui pode ser simplificada para uma coisa do tipo alfa 0x mais alfa 1x raiz de p dividido por beta 0x mais beta 1x raiz de p. Tá? Simplesmente elevando ao quadrado, ao cubo, etc., e agrupando os termos pares na parte independente do raiz de p e os termos ímpares na parte onde aparece o raiz de p multiplicando. Posso simplificar ainda mais. Eu posso racionalizar aquela expressão, por assim dizer. Simplesmente multiplicando em cima e embaixo. Então, eu posso escrever integral de raiz de p, isso aqui é alfa 0 mais alfa 1 raiz de p, beta 0 mais beta 1 raiz de p, aí eu multiplico em cima e embaixo por beta 0 menos beta 1 raiz de p. Quando eu fizer a conta aqui, vai ficar alfa 0, beta 0, menos alfa 1, beta 1, raiz de p, sem raiz de p, mais, e aqui vai ficar raiz de p, que multiplica alfa 1, beta 0, menos alfa 0, beta 1. E aqui embaixo aparece simplesmente beta 0 ao quadrado menos beta 1 ao quadrado p. O cara que está aqui embaixo não envolve raiz de p. Isso aqui é uma função racional de x, polinômio. Então, tudo isso aqui é uma função racional de x. Na verdade, polinômio, né? Porque eu estou escrevendo lá já a função racional explicitada. Então, esses caras aqui, eu posso supor que são polinômios, simplesmente. Porque eu posso pegar o denominador de cima e o de baixo, dividir. Então, eu posso supor os alfas como sendo polinômios, os betas como sendo polinômios. Quando eu faço essa conta, esse é um polinômio, esse é outro polinômio. E aqui embaixo você também tem um polinômio só em x. Tá? Então, é polinômio em x, polinômio em x, polinômio em x. Moral da história, posso reescrever a expressão assim. A0, que é esse polinômio dividido pelo denominador, mais raiz de p vezes A1, que é esse polinômio dividido pelo denominador. Então, do jeito que eu estou fazendo, A0 e A1 são polinômios
São, perdão, funções racionais de somente em x. O A0 é o quociente desses dois, o A1 é o quociente desses dois. Tá? Então, eu fiquei com a seguinte expressão vastamente simplificada. Integral de raiz de p igual a A0 mais A1 raiz de p. Onde A0 e A1 são duas funções racionais só em x. O que é que eu vou fazer com isso aí? Bom, eu vou derivar. Do lado de cá vai aparecer raiz de p. Do lado de lá vai aparecer derivada de A0 mais derivada de A1 raiz de p mais A1 vezes p' sobre 2 raiz de p. Vou racionalizar para assumir com aquele denominador. Com isso, eu obtenho a expressão 2p igual, aqui fica A0', 2 vezes A0' raiz de p, mais 2 vezes A1' p, mais A1 p'. E agora eu vou separar de um lado e de outro as parcelas. Da seguinte maneira. Desse lado eu vou deixar só essa parcela. Ou talvez eu vou passar ela para o lado de lá, que fica mais fácil. E vou agrupar todo o resto do lado direito. Então, do lado direito vai ter 2 A1' p mais A1 p' menos 2p. A1 é uma função racional de x, p é um polinômio, só em x, função racional de x, polinômio em x, polinômio em x. Quando você deriva a função racional de x da função racional de x, derivada do polinômio da polinômio. Então, quando você fizer essa conta do lado de cá, o que você tem aqui é uma função racional em x. Mas do lado de cá, você não tem uma função racional de si. Isso aqui é uma função algébrica. Que não é uma função racional. Você só pode ter essa igualdade se A0' for igual a zero. Mas se isso acontecer, esse lado direito é todo igual a zero. Tá? Então, isso aqui implica A0' igual a zero e esse lado igual a zero. Então, agora eu vou ter que brincar com isso aqui. Bom, antes de poder brincar, porque eu vou querer brincar utilizando o fato de que esse cara aqui é polinômio, então, para a brincadeira ficar viável, eu preciso explicitar quem é o A1. Se o A1 fosse o polinômio, a gente saía rapidamente com a contradição. E aí o argumento acabava. Mas o A1 não é um polinômio. O A1 é uma função racional. Posso supor que está reduzida. E vou substituir. Então, aqui vai ficar 2 vezes derivada de f sobre g. Então, vai ficar f' menos fg' dividido por g ao quadrado mais f sobre g vezes p' menos 2p igual a zero. Vou eliminar o denominador. Então, aqui vai ficar 2 f'g menos 2 fg' mais
FGP' menos 2PG ao quadrado. E agora deixa eu agrupar da seguinte maneira. 2F'. Então, eu vou botar esse termo desse lado, só que eu vou botar o G em evidência. Esse termo aqui também tem G, então vai ficar mais F'P'. Esse termo aqui também tem G, então aqui fica 2PG. E pego esse cara que não tem G e jogo para o outro lado. Tá? Acho que eu perdi um P, né? Aqui tinha um P que eu perdi. Então, aqui tem P. E aqui tem P. Então, esse veio para cá, aqui tem P. E 2F', G, botei em evidência, aqui tem P. O que é que eu posso deduzir daí? Primeira coisa, G e F são primos entre si. Então, o que isso aqui está dizendo é G divide o lado de cá. Só que como G e F são primos entre si, eu posso concluir que G divide G' vezes P. Novamente, se G fosse uma função, fosse um polinômio irredutível, aí era fácil acabar o argumento. Mas não é. Então eu vou ter que trabalhar mais um pouquinho. Então eu expando esse cara, fatoro ele completamente em seus fatores irredutíveis. E estou supondo que os Z's são positivos. Derivo. Então, eu vou obter Q1 é 1, QT é T, divide. E essa conta aqui a gente já fez 1 trilhão de vezes, eu posso escrever direto. Então, aqui vai aparecer P1 é 1 menos 1, PT é T menos 1. Aqui aparece, vou botar logo o P aqui, não, vou botar logo a soma, que vai aparecer aqui, que vai ser EI P1, pula o PI, PT, aqui aparece P1', tá? E multiplicando tudo isso, tem um P. Aqui tem um P multiplicado. Então, isso que está aqui é o G'. Acontece que essa expressão que está aqui, a gente viu isso já desde a primeira aula que a gente está usando isso, essa expressão que está aqui é prima com os Qs. Nenhum Q divide aquela expressão que está do lado de lá. O argumento de sempre. Aqui era para ser Q, né? Desculpa. Nenhum Q divide esse lado de cá. O argumento que eu já usei, perder de vista o número de vezes que eu já usei isso, né? Os Qs. Então, cada parcela aqui contém um Q, contém todos os Qs menos o que você está pulando, e o que você acrescenta no lugar dele é o Q1, QI'. Então, Q1, por exemplo, divide todas as parcelas exceto a primeira, mas Q1 e Q1' são primos entre si, então não divide essa parcela efetivamente. Tá? Beleza. Então, isso significa que esse negócio aqui não pode dividir o que está nessa caixa amarela. Só que aqui, cada Q que aparece aqui, aparece com multiplicidade 1 a mais do que os Qs que estão aqui. A única maneira de os caras que estão aqui, por exemplo, a única maneira de Q1 é 1 dividir P vezes essa expressão que está aqui, já que o Q1 é primo com o que está na caixa amarela, a única maneira do Q1 é 1 dividir P vezes essa expressão é se, na verdade, P for igual a Q1. Porque aí você ganha 1 a mais na multiplicidade aqui. Só que isso vai ter que valer para todos os fatores que aparecem aqui, não só para o primeiro. Tá? Então, isso força uma coisa muito forte. Isso força T igual a 1 e Q1, o único primo, vai ser P.
Então, a minha expressão pode ser agora escrita de uma maneira muito mais simples. Tudo que sobra nessa expressão aqui é o seguinte. No lugar de G vai entrar P elevado a E. Então, eu vou ter P elevado a E, que multiplica. Aí vai ter 2F' mais F'P' menos 2P P elevado a E. Então, aqui eu podia botar P elevado a E mais 1. E do outro lado, 2F P vezes, aqui aparece, deixa eu organizar isso melhor. Deixa eu botar logo a derivada aqui. Então, quando você derivar G, que é P elevado a E, vai dar E, P elevado a E menos 1, tem um F multiplicando e tem um P. Quando eu multiplicar por P, aqui vai ficar P elevado a E vezes F. Tá? Cancela P elevado a E. Fica 2F'P mais F'P' menos 2P E mais 1 igual 2EF. Tá? Aqui eu perdi um P'inho, né? Da derivada do P. Então, aqui tem um P'inho. Tá, e aí? Agora eu vou agrupar esse termo que está aqui, que não envolve P, junto com esse termo aqui, que também não envolve P. Então, vai ficar P vezes, do lado esquerdo, 2F' menos 2P elevado a E, igual, do lado direito, vai ficar 2E menos 1 vezes F'P'. Mas eu preciso que P divida esse lado. Tá? Mas espera aí. P, G, eu sei que é P elevado a E. Eu também sei que, na hora que eu escrevi A1 como uma fração, uma função racional, eu escrevi reduzida. Então, o MDC entre F e G é igual a 1. Como G é igual a P elevado a E, isso está me dizendo que o MDC entre P e F é igual a 1. Mas P é irredutível por construção. Então, o MDC entre P e P' também é igual a 1. Então, você tem que P divide esse lado direito, mas ele é primo com F e primo com P'. Como é que P pode dividir esse lado de cá se ele é primo com F e primo com P'? Única saída viável é se 2E menos 1 for igual a 0. Acontece que se 2E menos 1 for igual a 0, E é igual a 1/2. Só que E não pode ser 1/2. E é a multiplicidade de P na fatoração de G. Esse número tem que ser um número inteiro. Isso aqui teria que ser um número inteiro. E não é. Contradição. Então, de fato, se você supõe que a integral de raiz de P é uma função algébrica, o teorema de Abel garante que isso dá uma expressão explícita, já que a raiz de P e a integral supostamente seriam algébricas. Isso dá uma expressão explícita para como é que é, e você vai depurando a expressão, e você vai depurando a expressão, e você vai depurando a expressão, e eventualmente você chega à conclusão de que um número inteiro é igual a 1/2. Contradição. Portanto, a hipótese inicial de que, já que raiz de P realmente é uma função algébrica, a integral não pode ser algébrica. Então, mostramos que a integral de raiz de P não é uma função algébrica. Tá? Se a gente fosse fazer usando o teorema de Liouville para provar que E elevado a x² não é uma função elementar,
o trabalho não seria maior que esse. O único problema é que o teorema de Liouville não dá para provar com facilidade. Não é que nem o teorema de Abel, que em, sei lá, 10, 15 minutinhos a gente prova o teorema. O teorema de Liouville é trabalhoso de provar. Tá? É muito mais profundo que o teorema de Abel. Foi inspirado no teorema de Abel, é muito mais profundo, porque ele lida com qualquer tipo de função elementar, incluindo seno, cosseno, logaritmo, exponencial, não só funções algébricas. Tá? Então, ele é muito mais difícil de você provar o resultado. O resultado é provado por indução, mas a ideia é mais sofisticada, inclusive do ponto de vista algébrico. E por isso que eu não fiz. Mas o grau de dificuldade, se você sabe o resultado de Liouville, para provar que a integral de LFX ao quadrado não é uma função elementar, é o mesmo tipo de conta. Você vai, se fosse elementar, seria desse tipo, aí integra dos dois lados, deriva dos dois lados, aí então o L elevado a x ao quadrado seria desse tipo, conta, contradição. Tá? Bom, minha intenção foi dar uma ideia para vocês de como essas coisas funcionam. O universo dessas ideias é muito maior do que o que eu fiz aqui. Tá? Existe um algoritmo de integração de funções elementares, ou ele integra a função e retorna qual é a integral, ou ele retorna, não existe a integral. Tá? O algoritmo existe, ele nunca foi completamente implementado, mas ele existe. A versão para funções transcendentes, curiosamente, é mais fácil lidar com funções transcendentes do que com funções algébricas. A parte de funções transcendentes está completamente implementada no Axiom, até onde eu sei é o único que implementa com esse grau de detalhe. Tá? A parte de funções algébricas nunca foi implementada, é muito mais complicado, porque recai em problemas de geometria algébrica. Então, é muito mais difícil de você lidar com esses problemas. Essa parte nunca foi implementada completamente em nenhum sistema. Tá? Mas o algoritmo existe. Simplificar o algoritmo o suficiente para que ele seja implementado é uma tarefa que ficou em aberto, não foi concluída até agora. Tá? Então, talvez em algum momento as pessoas simplifiquem o algoritmo o suficiente para ele poder ser implementado e algum desse sistema acabar com ele determinando completamente se a função é elementar ou não. Tá? Isso dá uma coisa muito maior, que é a ideia de você, dada a equação diferencial, você conseguir de fato integrar a equação ou não. A gente aprende a integrar algumas bem básicas lá no primeiro curso de equações diferenciais que você faz, mas você fica sempre com a sensação de que, sei lá, só tem umas 3 ou 4 que você consegue fazer para os métodos esdrúxulos lá, ou umas equações que foram inventadas para botar como exercício de livro, mas que, em geral, equações interessantes não são integráveis. Mas tem algumas muito interessantes que são integráveis. Tá? E tem sistemas inteiros que são integráveis e tem uma teoria inteira sobre isso. Como que você faz para integrar? E o outro, o verso da moeda, que é o que a gente fez hoje. Como você faz para provar que algumas não são integráveis? Tá? E um especialista nessa área aí, parodiando Tolstói, Koslov, ele falou que todas as equações que são integráveis do mesmo jeito. Mas cada equação que não é integrável por uma razão diferente. Então, acaba que, em muitos casos, é mais interessante você descobrir por que ela não é integrável do que você simplesmente, se tem uma equação integrável, integrar ela. Porque, no final das contas, integrar é meio que fazer muito da mesma coisa. Tá? Ao passo que mostrar que não é integrável, existe uma quantidade enorme de técnicas que você pode utilizar e cada equação envolve técnicas diferentes e ideias novas estão surgindo o tempo todo. Tá? Eu acho que eu acabei tudo. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem alguma coisa mais que eu queria falar antes de bater o gongo. Não, acho que eu falei tudo. Obrigado, gente.